Olá! No vídeo de hoje eu vim trazer para vocês o episódio número 2 dessa sequência que eu tô trazendo aqui de perfumaria para iniciantes. Primeiramente, eu tô, assim, muito feliz, né, pelo feedback que eu tive do pessoal. Muitas pessoas, gostaram muito do tópico, acharam muito importante. Isso me dá, de certa forma, energia aí para seguir com os novos vídeos, né? Então, muito obrigado, pessoal, por acompanhar. No vídeo de hoje eu vim trazer alguns tópicos que eu queria falar no último, mas eu achei que ia ficar um pouco longo, então resolvi cortar, né, e transformar, assim, em mais episódios que ficar um pouco mais fácil de assistir, né, dividido em tópicos. Então, se você quer saber um pouquinho mais sobre essas coisas para perfumarias para iniciantes, vem comigo. Bom, pessoal, para começar meu vídeo, os meus recadinhos de sempre, se você não está inscrito no meu canal, clica aqui embaixo no inscrever-se. Se você já é inscrito, clica no sininho de notificação para ficar antenado sobre novos vídeos. Não esquece que o YouTube não está entregando meu vídeo para todo mundo, então o sininho de notificação é muito importante, assim como o seu like. E se você não me segue lá no Instagram, segue no @ocaiomeca. Bom, como eu disse, esse é o episódio número 2 de perfumaria para iniciantes e eu quero trazer alguns tópicos bem importantes aqui para vocês, né? De uma forma bem relaxada, tranquila, para que a gente possa ter um bate-papo mesmo sobre esse assunto. Bom, primeiramente eu queria falar sobre o processo de fabricação, né? Como funciona. Então, depois que um perfumista desenvolve uma fórmula, a gente pega essa fórmula e a gente aplica em larga escala. Então, a gente vai começar a produzir comprando quilos de matérias-primas e aplicar realmente aquela fórmula desenvolvida para uma fórmula maior, né? Produção industrial. Ou até se a gente está falando de outro tipo de perfumaria, mas, enfim, vamos pensar na forma industrial, na perfumaria como fabricação. Depois que a gente tem, né, essas fórmulas desenvolvidas, normalmente a gente produz primeiro as essências, né, então elas são aplicadas todas as matérias-primas. Existem alguns casos que a maceração, né, ela é feita nesses tanques de essências, e tem alguns casos que a maceração é feita na matéria-prima final. Então vamos pensar num caso que a maceração é feita no final. Então depois que a gente tem essas essências prontas, elas têm a mistura com álcool e água, como eu disse anteriormente. A gente às vezes tem alguma adição de corante ou alguma coisa de algum conservante. Todas as matérias-primas elas se misturam e aí elas entram num processo de maceração. A maceração nada mais é do que um processo de solubilização, né? Então ela meio que tem a função de misturar todos os ingredientes, ela tem o poder de potencializar. É bem aquela história do vinho, né? Quanto mais velho o vinho, melhor ele é. Então a maceração funciona exatamente da mesma forma. O perfume, quanto mais em contato nesse processo de maceração fica, mais potente ele fica também, né? Ele se torna um perfume mais complexo, um perfume mais bem misturado, um perfume que não tem cheiro de álcool, né? Enfim, então ele sofre por esse processo pode demorar bastante, mas normalmente as indústrias de perfumaria e design elas não demoram tanto. Eu já tive duas visões de pessoas que falam que o perfume, quando você compra, quanto mais velho, ele fica mais potente, e outras que falam que isso é fake news. Eu lembro claramente de um episódio de um Paco Rabanne, o meu Black Excess, que eu espirrava na pele e eu não sentia cheiro de nada, e depois de um tempo ele ficou com um cheiro bem melhor, assim. Então, essa é a minha experiência, né? Quimicamente falando, teoricamente, quando um produto é lançado no mercado, ele tem que estar pronto, né? Enfim, não vou entrar em detalhes, mas é meio que dessa forma que funciona. Então essa coisa de solubilidade, de deixar o perfume lá descansando. É legal também lembrar que o perfume, para que ele potencialize a maceração, ele tem que ficar num ambiente fechado, num ambiente gelado até, para que a maceração funcione de uma forma melhor. E depois disso, ele é embalado, né, bonitinho nos frascos de perfume, lacrado, enfim, e mandado para distribuição. E é assim que funciona a fabricação. Outro tópico que as pessoas me perguntam é se perfume estraga. Estraga. O perfume estraga sim, mas não estraga de acordo com a informação do fabricante, né? Que você pega a caixinha do perfume, tá lá, dura 2, 3 anos. Não é assim que funciona muito bem. Então, o perfume, ele, assim, até uma forma de assimilação com a vida, né? O que nos mantém vivos e o que nos mata é o oxigênio. Então, com o perfume é exatamente a mesma coisa. Então, o perfume, ele tem um ponto de oxidação, que ele vai chegar no ponto máximo com a oxidação, que é o ponto perfeito do perfume, e depois disso ele começa a cair. E aí é o perfume no ponto que ele começa a entrar em oxidação. Então sim, o perfume estraga, mas não estraga muito fácil. Enfim, e aí existem várias formas de você prevenir que o seu perfume estrague. Então uma delas é você manter o perfume longe de umidade, longe de temperatura, que são fatores que influenciam na oxidação.
Então, por exemplo, deixar o perfume no banheiro é bem caótico, né? Mas às vezes você deixar também num armário que é muito úmido, que tem a umidade, mofo, qualquer coisa do tipo, também estraga o perfume. Enfim, você precisa pensar em todos os fatores. Mas de forma geral, você evitar os fatores de oxidação vai fazer o perfume durar mais, né? Então isso ajuda bastante. E eu tive amigos, por exemplo, que, por exemplo, eles tinham uns perfumes muito raros, que, por exemplo, o frasco do perfume cheio era assim, aí conforme o líquido ia diminuindo, eles iam trocando o líquido para um outro frasco menor. Então nunca tinha oxigênio dentro, era sempre líquido, então o perfume demorava muito mais para oxidar. Mas claro, porque para casos que eram perfumes muito raros. E tinha amigos também que colocavam perfumes na geladeira, né? Que também ajuda bastante a manter o perfume, né? Não entrar na forma de oxidação. Então, realmente, perfume estraga? Sim, mas não da forma tão rápida quanto a gente pensa. Rapidamente, só falando sobre os tipos de perfume, eu vou classificar em 3 grandes grupos para desmistificar, né, um pouco sobre isso. Então, vou falar que hoje os perfumes, né, são divididos em perfumaria designer, em perfumaria de nicho e perfumaria indie. Então, para quem quiser se aprofundar mais nesse tópico, eu realmente recomendo entrar no blog do Cassiano, da Perfumarte. Lá ele explica de uma forma perfeita toda essa classificação, até em mais subgrupos do que eu vou falar. Então eu vou pegar só 3 grupos mesmo, que é perfumaria designer, nicho e indie. A perfumaria designer, ela realmente é aquela perfumaria para de grandes marcas de luxo mesmo. Então a gente estava falando de Dior, Chanel, Dolce & Gabbana, essas marcas que elas realmente são muito caras, que elas têm muitas coisas como bolsa, perfume, roupa, e aí, enfim, o perfume, como eu disse, ele faz parte desse grupo de coisas de luxo. Então, muitas vezes você não tem dinheiro para comprar uma joia da Cartier, mas você tem dinheiro para comprar o perfume. Então, o perfume, de certa forma, te traz experiência de entrada numa marca dessas, entendeu? Então, isso é perfumaria designer. É uma forma de luxo mesmo. Ele normalmente é produzido em larga escala, ele é distribuído em larga escala, e aí, dessa forma, você consegue ter a sensação de luxo dessas marcas. O segundo grupo é a perfumaria de nicho, que a gente está falando de perfumaria mais exclusiva. Normalmente são empresas que são focadas em ingredientes, focadas em contar uma história. Ele normalmente a gente fala que é uma perfumaria para poucas pessoas, não é uma perfumaria em massa. Então, é um perfume mais caro, com matéria-prima melhor, com distribuição limitada, realmente, assim, crème de la crème, né? E a perfumaria de nicho, ela costuma ter como exemplos a Bond No. 9, a Le Labo, que são perfumes bem caros, a Creed. E realmente, para poucas pessoas, mais focado, conta uma história, assim, uma coisa bem exclusiva mesmo. Então, essa é a perfumaria de nicho. E a diferença para a perfumaria indie, que seria o terceiro grupo, é que a perfumaria indie é uma coisa mais artesanal. Então, muitas vezes a gente tem um perfumista que começou, enfim, ele tem a formação de perfumista, ele sabe criar coisas, mas ele não desenvolve, ele normalmente não tem recursos para produzir em larga escala. Então, por exemplo, a nicho, a perfumaria de nicho, eles realmente podem produzir um monte, né? Bond No. 9 tem produções monstras aí. Então, a perfumaria indie é normalmente uma produção mais limitada, uma coisa mais exclusiva. E aí, eu diria que é uma tendência da niche, né, da indie ir para a niche, né? Crescer e se tornar uma perfumaria de nicho. Mas ela realmente é essa coisa mais limitada, mais artesanal, manual. E acaba sendo, assim, enquadrada como uma coisa bem exclusiva também, mas menor escala. Então, basicamente, esses são os 3 grupos de perfumaria que a gente tem. Para terminar o meu vídeo, eu quero só falar de um tema que foi uma pergunta do último vídeo, que é: no Brasil, a gente tem muito nas embalagens de perfume escrito desodorante colônia ou Del Parfum. O que é isso, né? Isso se enquadraria em qual grupo, né? Porque no último vídeo, para quem não assistiu, eu falo da classificação de perfumes de acordo com a quantidade de essência. Então, colônia, eau de toilette, eau de parfum. E por que no Brasil é Del Parfum? Por que é um eau de cologne? Por que é um Del Colônia? Enfim, é meio triste até o que eu vou falar agora, mas é por uma questão puramente de impostos e por uma questão de legislação. Então, por exemplo, quando a gente está falando de um produto cosmético que é essencial, a alíquota de imposto normalmente varia entre 7% e 12% do valor. Então, de certa forma, tem um incentivo para que aquele produto essencial se torne um produto viável para a produção e se enquadre na distribuição. Quando a gente está falando de um perfume, de um produto cosmético, enfim, que é supérfluo, ele muda de 7% a 12% para 42%. Então a alíquota de imposto é gigante em cima disso, porque realmente é um produto supérfluo,
eu discordo da forma como é feita a tributação, mas enfim, não vou entrar nesse tópico. E já vi casos que são até maiores, que a tributação aumenta até muito mais do que isso. Então por isso que as empresas colocam desodorante Colônia, desodorante Parfum, porque ela quer enquadrar aquele produto numa coisa essencial, para diminuir o custo, enfim, para distribuir melhor e ter competitividade. Então é meio que por isso. Então quando a gente fala de um Del Parfum, seria um eau de parfum. Quando a gente fala de um desodorante Colônia, seria um eau de toilette. E por aí vai, né? Então quando a gente fala de perfumaria brasileira, é por isso que a gente tem essas diferenças. E é isso. Acho que eu trouxe 4 tópicos bem interessantes. Claramente eu vou ter mais coisas para falar no próximo vídeo, mas espero que vocês tragam aí perguntas, coisas que vocês queiram saber sobre, né, perfumaria, coisas que vocês têm dúvida que não são claras. E eu vou ficar bem feliz de trazer esses tópicos aqui para vocês. Então meu vídeo acaba por aqui. Mais uma vez, obrigado para vocês que assistem, comentam, deixem um like, enfim, super me incentivam. E eu fico muito feliz mesmo. Vejo vocês então no meu próximo vídeo. Tchau, tchau.